Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a palavra de Deus possa abençoar os nossos corações nesta hora em que nós estamos meditando nessas poderosas verdades das Escrituras. Todos nós conhecemos Apocalipse 10, do verso 1 até o verso 3, quando Jesus Cristo, o arcanjo, veja, a voz do arcanjo, desce em Apocalipse 10 como um leão, veja, o leão da tribo de Judá. Ele vem agora para reinar. Veja, a cristandade orou por 2000 anos. Venha o teu reino. Aquele reino perdido por Adão, lá no livro de Gênesis, quando ele ouviu o arrazoamento da sua esposa, veja, ele desprendeu-se, ele perdeu a vida eterna, e ao perder a vida eterna, ele perdeu todos os direitos que Deus o havia concedido. Veja, então ele perde o título de propriedade. Veja, esse título voltou para as mãos de Deus. Satanás não pôde tomá-lo, mas Satanás invadiu a terra e se apoderou dela como um poceiro, mas ela pertence aos filhos de Deus. Então ele desce Apocalipse 10. Agora ele vem para trovejar, para impor seus direitos. Ele tinha pagado preço no Calvário, mas nunca havia vindo reivindicar aquilo que ele comprou no Calvário. Então ele desce. Veja, 7 vozes soam. Essas 7 vozes é a voz de Deus para formar a palavra feita carne aqui na terra, para trazer a plenitude das Escrituras. Veja, 7 é o número da perfeição, e a perfeição então vem o dia da perfeição, quando vier o que é perfeito, disse Paulo, e o perfeito é Cristo, o perfeito é a palavra. A palavra sangrou no Calvário, e agora a palavra vem para reivindicar seus direitos. Então, esta palavra seria interpretada através dos trovões, de acordo com Apocalipse 10:7. Veja, nos dias da voz do 7º anjo, veja, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Então ele está descendo. Para que ele desce? Em Apocalipse 10, para reivindicar, para reclamar os seus direitos, como parente redentor. Veja, ele vem agora para resgatar tudo aquilo que ele comprou. Veja, e a primeira parte desse resgate é a sua noiva. Ele a chama para se pôr ao seu lado. Então essa noiva ouve a palavra. Veja, ela capta o mistério. Veja, e ela crê na pregação da palavra. Veja, a palavra está reivindicando esta posse, esta compra feita no Calvário. Então veja, e aí temos a promessa de que esses 7 trovões, veja, seriam interpretados nos dias da voz do 7º anjo. Veja, interpretado de que forma? Veja, a palavra, as promessas para esse dia estariam escritas nas tábuas de carne do nosso coração, de acordo com a palavra, mas mais do que isso, estariam manifestadas nas tábuas de carne do anjo de Malaquias 4, onde a palavra foi cabalmente interpretada através de sua mensagem e através da sua vida. As Escrituras se completaram, as Escrituras foram cumpridas, veja, e elas foram escritas e interpretadas através da mensagem do anjo de Apocalipse 10:7, e agora essas palavras estão sendo interpretadas ao nosso coração e estão sendo manifestadas através das nossas vidas, porque aquela palavra que era um pensamento na mente de Deus, agora tornou-se a palavra falada. Veja, isso produz em nós um gozo, produz em nós um refrigério, produz em nós um gozo, uma alegria. Veja, então em Apocalipse capítulo 3, verso 12 está escrito: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, também o meu novo nome. Veja, no nome está a vida, o nome revela toda a verdade da Escritura, porque nessa Escritura, nesse plano da redenção, esse livro de direitos, esse livro de heranças, está totalmente confirmado por seu nome. Veja, e ele é a palavra,
A palavra é Jesus, foi a palavra que sangrou no Calvário. Então, em Hebreus capítulo 8, a partir do verso 8, nós temos essa escritura, veja, falando sobre a palavra interpretada pelas 7 vozes, interpretada através da mensagem, interpretada no ministério, escrita nas tábuas de carne, veja, a palavra revelada e manifestada. Veja, esse foi o ministério do 7º anjo. Ele veio mostrar, veio revelar o Filho do Homem, a palavra feita carne. São essas 7 vozes, e nós estamos nos alimentando dessa palavra falada. Veja, porque repreendendo-lhe lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel, nós somos o Israel espiritual, e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Veja, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Veja, Deus fez um pacto com a nação de Israel, deu-lhes a circuncisão. Veja, levou Moisés ao Monte Sinai, e ele desce com a palavra escrita nas tábuas de pedra. E ele coloca essas tábuas de pedra dentro de uma caixa chamada arca. Veja, isso era impossível que aquele povo pudesse guardar a palavra. Mas há uma promessa para os nossos dias, veja, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento. Veja, e em seu coração as escreverei. Veja, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Veja, e não ensinará cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Veja, porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados, e de suas prevaricações, não me lembrarei mais. Veja, dizendo, nova aliança, envelheceu a primeira, ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. E uma nova aliança, um novo testamento, um novo pacto. Então a palavra sendo interpretada em carne pelos 7 trovões, a voz de Deus. Assim como nós temos as 7 cores do arco-íris para formar o pacto, veja, 7 virtudes do Cordeiro, 7 vozes, veja, 7 espíritos, 7 lâmpadas para interpretar a palavra nesse tempo do fim, veja, escrita nas tábuas de carne, primeiro do anjo de Apocalipse 10:7. Foi cabalmente a palavra feita carne. Mas agora, através da mesma voz, dos mesmos trovões, escrever nas nossas vidas esta poderosa palavra para manifestar a Cristo, porque a meta é, veja, sermos iguais a Ele. Veja, portanto, foi a palavra que sangrou no Calvário, foi a palavra que verteu sangue, e agora é a palavra que está chamando a igreja. Então esses 7 trovões, eles possuem o poder vivificador. Veja, simbolizado pelo vinho e pelo azeite. Veja, poder, Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. Veja, não ouviremos o nosso nome literal, mas ouviremos, veja, a voz, isto é, a palavra. Então esse é o grande método que Deus está empregando nesta hora. Então quando o anjo forte desce, ele vem como leão. Veja, o leão bradou em Apocalipse 10. 7 trovões soaram na terra. Veja, a voz do arcanjo. Veja, é a voz que está reclamando. Então o método permanece o mesmo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. Isso é algo tremendo. Veja, na mensagem à brecha, veja, parágrafo 265. Veja, a noiva entrou. Veja, há uma completa diferença entre a igreja e a noiva. Sim, sim, Senhor. Veja, entraram para a ceia das bodas. Apocalipse 19. Veja, os selos foram abertos. Por quê? Na última era da igreja. Para revelar essas verdades. Os 7 selos e os 7 trovões são a mesma coisa. Eles estão revelando a palavra feita carne. Nos dias da vinda do Filho do Homem. Vejam, na última era da igreja, para revelar essas verdades. Por quê? O Cordeiro abriu os selos e os revelou à sua igreja. Para ajuntar seus súditos para o seu reino.
A palavra é o Rei, a palavra é Cristo, a palavra sangrou. Veja, ó que coisa, ele quer trazer seus súditos para si agora. Como ele o faz? 7 vozes estão atingindo a alma da verdadeira igreja, a palavra interpretada corretamente, captada pelo Espírito. E todo crente que nasceu de novo e que está cheio do azeite, veja, a palavra lhe causa estímulo. Oh, glória! O que é isso? Do pó da terra, do fundo do mar, dos abismos, de todo lugar e de toda parte, das regiões da escuridão, do paraíso, onde quer que eles estejam, ele chamará e eles responderão. Veja, ele vem para reclamar, ou melhor, para recolher seus súditos. Ele revelou seus segredos, eles viram isso. Então o anjo clama, não há mais tempo. Naquele tempo, o tempo acabou. Quando? Quando o anjo forte desce do céu com um livrinho aberto. Um título de propriedade. Ele vem para reclamar, reivindicar, exigir os direitos da sua compra. Veja, o trono acabou, está concluído. Veja, ele deixa o trono, deixando de ser intercessor como um cordeiro morto, para ser um leão, rei, para trazer o mundo a juízo, o qual rejeitou sua mensagem. Veja, essa é a coisa. Então, no parágrafo 183 da mesma mensagem, a brecha. Veja, eu lhe digo, e é aí que denominações e dúvidas caem por terra. Tudo fica quieto quando o rei fala, e ele é o rei, que é sua palavra. Por isso ele desafiou em Houston aqueles 500 pregadores que queriam desmoralizá-lo. Veja, eles não puderam desfazer a doutrina do profeta, porque ela era totalmente bíblica. Então, o que nós aprendemos aqui? Primeiro, quando a cabeça desce, é o tempo das bodas do Cordeiro. Vem para se juntar com o corpo, que é a igreja. Segunda coisa, os selos foram abertos pelo Cordeiro e o revelado a sua noiva, com a finalidade de reunir a noiva ao redor da palavra. Ele quer trazer seus súditos para si, dos 4 cantos da terra. Veja, ele os chama, e eles responderão. Terceira coisa, nesse tempo, o anjo declarou, o tempo acabou. E por último, ele deixa o trono para reclamar a sua noiva redimida. E esse é o método. A fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. Que o seu coração esteja cheio do azeite. E eu creio que essa palavra vai te estimular, porque o vinho e o azeite estão juntos na adoração. Deus te abençoe, meu irmão. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Veja se a sua inscrição está ativa. Envie essa mensagem a quem você ama e deixe aí o seu comentário. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.